acompanhando essa transmissão ao vivo. A gente está aqui hoje na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Meu nome é Renata Loures, sou repórter do Jornal da Record, jornalista há 10 anos. Antes de tudo, queria dizer que é um prazer estar aqui participando das comemorações dos 77 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também do Dia do Cardiologista. Quem está aqui comigo é o Dr. Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje a gente vai falar de uma série de assuntos muito importantes. Acho que nada mais justo do que nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, em que todo mundo está tão sedento por informação sobre saúde e também considerando a missão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é de divulgar os conhecimentos científicos, nada mais justo do que a gente fazer essa comemoração, espalhando conhecimento, compartilhando conhecimento aqui. Eu estou aqui a uma distância segura do Dr. Marcelo, por isso a gente não está usando máscara, para deixar claro para vocês que estão em casa, todos os cuidados estão sendo tomados aqui de prevenção contra o coronavírus. Dr. Marcelo, muito boa tarde para o senhor. Renata, boa tarde. É um prazer conversar com vocês hoje pelo YouTube da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E essa data, a data de 1943, 2020, 77 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Mais do que comemorar, é assumir um compromisso com cada cardiologista do Brasil, mas, sobretudo, com os brasileiros. Então, os brasileiros, os mais de 200 milhões de brasileiros que estão espalhados por esse país e que temos médicos muito qualificados, preparados para atender a população brasileira no que diz respeito às doenças do coração. Acho que a gente vai ter aqui hoje, né, doutor, é uma discussão muito rica para a comunidade médica e também para quem é leigo, né? Como eu disse, nesse momento de pandemia, acho que está todo mundo se interessando ainda mais por esses assuntos, né? Então, para a gente que é leigo também, acho que vai ser uma aula estar aqui escutando, compartilhando um pouco os conhecimentos de vocês, né? Não diria uma aula, mas um bate-papo, né? Porque doenças do coração são um problema de saúde pública, não só do Brasil, mas no mundo, né? Nós temos no mundo 500 milhão de indivíduos com doenças do coração e 18 milhões de óbitos todos os anos em decorrência de doenças cardiovasculares. No Brasil, esse cenário não é diferente. Nós temos 14 milhões de brasileiros com doenças cardíacas e uma mortalidade de 380 mil brasileiros todos os anos. Então, são números muito fortes e falam por si só, da necessidade de políticas públicas capazes de mudar esse cenário. A pandemia só complica essa situação, que já é dramática, e reforça a necessidade de fortalecer o sistema público de saúde. A gente estava conversando aqui antes de começar a transmissão sobre os desafios da medicina nesse momento, que são muitos, né? O senhor acredita que a medicina já mudou por conta da pandemia do coronavírus? Mudou transitoriamente, mudou temporariamente, aliás, ou mudou mesmo para sempre? Não só a medicina, mas os hábitos e o costume de todos nós, né? Da sociedade como um todo, né? E a grande lição é a necessidade de fortalecer o sistema público de saúde. E o Brasil, nesse sentido, desde a Constituição de 1988, né, consolidou o Sistema Único de Saúde. Todos sabemos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, precisamos ter um sistema de saúde sustentável. E para nós, os cardiologistas, que atuamos desde a atenção primária até a alta complexidade, um grande desafio, que é mudar os indicadores de saúde pública que hoje nos são desfavoráveis. A Covid-19 mostra a importância da nossa especialidade, a cardiologia, porque os pacientes cardiopatas são aqueles que têm o maior risco de evolução desfavoráveis quando contaminados pelo novo coronavírus. Além disso, os pacientes cardiopatas, eles sofrem porque os recursos para os atendimentos dessas pessoas, sejam nas urgências, sejam nas situações do tratamento das doenças crônicas, ficam restritos, né? Daí tem se notificado um maior número de óbitos em domicílio.
um desafio muito grande para todos nós. Doutor Marcelo, e como mudar esses indicadores que o senhor citou é um dos assuntos que a gente vai aprofundar aqui hoje, né? O senhor citou também sobre o Sistema Único de Saúde, a gente ouve tantas críticas com relação ao SUS e muita gente não sabe da importância do SUS, inclusive a nível mundial, né? Do tanto que ele favorece as pesquisas aqui no Brasil, nesse momento, por exemplo, ele favorece os estudos de vacinas que estão sendo testadas aqui, é de extrema importância e é um modelo referência no mundo, né? Os críticos são aqueles que não usam o sistema público de saúde. Então, ele sai por aí criticando, né? E essa pandemia mostrou a importância do nosso sistema público de saúde. Porque se nós não tivermos um sistema estruturado, como é que nós temos condições de atender essas pessoas que precisam, por exemplo, de hospitalização, né? Então, a cardiologia, já que hoje comemoramos os 77 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um papel muito forte, né? Desde o começo, porque a data de 14 de agosto de 1943 não é a data que começa a cardiologia no Brasil. Já havia, desde antes, né? Eu aqui quero puxar a brasa para o nosso assado, para dizer que o primeiro cardiologista foi o Dr. Carlos Chagas, né? O Dr. Carlos Chagas, se hoje estivesse vivo, ainda era um médico absolutamente atual, né? A doença de Chagas, que era um problema no início do século XX, lembra que lá no início do século XX nós tivemos uma pandemia da gripe espanhola, né? Então esses problemas de pandemia, eles sempre assolam a sociedade, vez por outra, e nós precisamos estar preparados para isso. Então o Chagas, o Oswaldo Cruz, eles naquela época atuaram no controle daquela pandemia, né? E o Chagas, ele diagnosticou a doença de Chagas, ele identificou o agente etiológico, ele identificou o transmissor, ele identificou o quadro clínico da doença. Então, se há um exemplo de um médico moderno, é o Carlos Chagas. E como o Carlos Chagas, nós temos vários outros exemplos na cardiologia brasileira. O Dr. Dante Pazanese, o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Dr. Nelson Botelho Reis, também que presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Dr. Edgar Magalhães Gomes, o professor Arão Boalamarque Benchimol, que vamos falar dele logo mais, né? O professor Euríclides de Jesus Zerbini, que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, né? Foi um dos pioneiros do transplante de coração a nível mundial, o Dr. Adib Jatene, né? Então, isso mostra a grandeza da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? E a grande capacidade que nós temos de preparar médicos para ajudar o Brasil, sobretudo nesses momentos de dificuldade, de crise, como passamos hoje na saúde pública. Ótimo, doutor Marcelo. A gente ainda vai conversar muito aqui hoje ainda sobre vários assuntos. A gente vai fazer uma pausa para chamar agora a doutora Gláucia Moraes, que é coordenadora do programa de pós-graduação da UFRJ. Ela vai falar um pouco para a gente sobre o papel da mulher na cardiologia. A gente volta daqui a pouquinho. A gente está recebendo aqui no estúdio agora a doutora Gláucia Moraes. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação da UFRJ e vai falar um pouco com a gente sobre o papel da mulher na cardiologia. Doutora, muito boa tarde. Tudo bom, Renata? Tudo jóia. Na verdade, eu acho que hoje, no dia da cardiologista, né, a cardiologista mulher precisa ser lembrada, Renata, porque nos tempos atuais nós temos aproximadamente de 425 mil médicos, nós somos só 16 mil cardiologistas, o que é pouco. Mas desses 16 mil cardiologistas, em geral, as mulheres são 30% desses cardiologistas. Então nós precisamos chamar mais mulheres para cuidar dos corações da população brasileira. E esse chamamento das mulheres é muito importante, porque se eu considerar de uma maneira geral, desses 16 mil cardiologistas, só cerca de 2 mil e poucos são cirurgiões cardíacos, aproximadamente 900 e pouco a 1.000 são hemodinamicistas, mas desse grupo você só tem 8% de mulheres, né? Então isso é muito pouco, são muito poucas mulheres envolvidas no cuidado do coração. E além disso, se você considerar que nós temos muito poucas mulheres nas situações de liderança, nós precisamos fazer com que mais mulheres se envolvam. Então, nós tivemos uma presidente só cirurgiã cardíaca, uma presidente da Sociedade Hemodinâmica, eu fui presidente da Federação das Sociedades de Cardiologia de Língua Portuguesa e na SBC nós só tivemos 2 presidentes mulheres. É muito pouco. Nos congressos de cardiologia nós temos 20% de mulheres falando, somente isso. Então nós precisamos melhorar, se você for pensar em termos de remuneração,
As mulheres ganham muito menos do que os homens, elas estão muito mais no setor acadêmico, mais são 53% no setor acadêmico e no setor público, e poucas mulheres no setor privado. Então, se você considerar um corte que foi feito pela demografia médica, os homens ganham aproximadamente 10 vezes mais do que as mulheres, ocupando os mesmos cargos, considerando o mesmo tempo de trabalho. Então, as mulheres cardiologistas precisam se movimentar para tentar mudar esse cenário, Renata. A gente está falando de uma porcentagem de mulheres na cardiologia em torno de 30%. 30%. Né? Quando a gente fala de mulheres envolvidas em pesquisas, essa taxa é menor? Essa taxa é menor ainda, Renata. Você vê, se você considerar a pesquisa em geral, na Unesco, por exemplo, 30% das mulheres estão envolvidas com pesquisa. No Brasil, aproximadamente 50%. Mas se você for considerar as mulheres como primeiras autoras ou últimas autoras dos artigos, essa taxa cai para muito menos, cai para 30%. Então, apesar de nós pesquisarmos iguais, as publicações são muito mais, tem mais homens liderando essas publicações. Então, a gente tem que mudar um pouco mais. E uma outra coisa importante que eu acho, Renata, que a gente precisa colocar é que os ensaios clínicos que são feitos com mulheres são muito pequenos. A participação das mulheres nesses ensaios clínicos. No entanto, eu trato as minhas pacientes mulheres igualzinho os meus pacientes homens. Então, os resultados desses ensaios clínicos, quando eu não tenho mulheres representadas, não se aplicam e os mesmos resultados dos tratamentos, por exemplo, de infarto, nas mulheres são piores do que os homens. Então, a gente tem que mudar esse cenário no sentido de trazer mais mulheres para a pesquisa, mais mulheres para os ensaios clínicos, mais mulheres sendo representadas para eu entender melhor como é que eu trato as mulheres. Então, a gente não está falando só de uma presença ainda baixa das mulheres como profissionais, a gente está falando de poucos estudos voltados para doenças cardiovasculares em mulheres também, poucas campanhas também. A gente vê muita campanha, por exemplo, para a mulher relacionada a câncer de mama. Com doenças cardiovasculares a gente não escuta tanto, né? Olha, esse ponto que você tocou é super importante. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, as mulheres, nós publicamos um estudo das estatísticas cardiovasculares no Brasil. E nesse estudo, por exemplo, nós mostramos que as mulheres de 15 até 49 anos, a prevalência da doença cardiovascular é muito maior nessas mulheres. E essa prevalência faz com que nós precisemos fazer campanhas, porque ela é assim desde 1990, até agora, 2017. E você, como você salientou, não tenho. Eu até tenho campanha para a doença cardiovascular depois da menopausa, já que nós sabemos que na menopausa as mulheres têm mais ou menos o mesmo risco que os homens. Mas eu não tenho essas campanhas para as mulheres jovens, como você. Então, eu preciso fazer novas campanhas, chamar a atenção, melhorar a prevenção dessas mulheres para que eu tenha menos doença cardiovascular. Então, a senhora acredita que falta orientação mesmo? Falta orientação e acho que uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Cardiologia precisa fazer é melhorar as campanhas de prevenção para as doenças cardiovasculares nas mulheres, e especialmente nas mulheres jovens, que estão superando a prevalência dos homens. O que a senhora acredita que sejam os próximos desafios? O que precisa ser feito para que essa representatividade aumente? Olha, a gente fez alguma coisa que eu acho que é um dos pilares. Na verdade, é agregar as mulheres dentro de grandes eventos, né? Por exemplo, hoje o American College of Cardiology tem uma presidente mulher, que é a Tina Popas. A próxima presidente mulher é a Dipti, que também esteve conosco, as duas, num evento que nós fizemos com a Sociedade Brasileira de Cardiologia no mês passado, onde nós agregamos a representatividade de mulheres e tínhamos 50 mulheres brasileiras e 5 mulheres americanas que participaram com palestras sobre mentoria, até falamos também da Covid-19, sobre liderança, sobre a representatividade das mulheres nos ensaios clínicos e como nós melhoramos a gestão das doenças cardiovasculares nas mulheres. Esse foi um evento que teve a maior representatividade da SBC, nós tivemos mais de 2.000, quase 400 participantes e que partilharam desse conhecimento. Então, acho que essa é uma das ações que a sociedade precisa fazer. Nesse mesmo evento, que foi o Mulheres do Coração do ano passado, nós fizemos a Carta das Mulheres, e essa Carta das Mulheres foi publicada no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, que é a nossa principal revista, fazendo um chamamento do cuidado cardiovascular dessas mulheres.
na época do ano passado, nós tivemos o apoio da Sociedade Europeia de Cardiologia, que tinha a Bárbara Casadei como sua presidente. E, na verdade, para culminar com tudo isso, nós estamos correndo um projeto de lei no Senado, na Câmara, nesse momento, e vamos passar para o Senado, para um dia de conscientização da doença cardiovascular das mulheres. Nós esperamos que isso seja aceito para chamar atenção para essas campanhas que você mesmo salientou que precisam ser feitas, especialmente para as mulheres jovens. Doutora, ainda falando sobre a falta de campanhas, de informação mesmo para as mulheres sobre doenças cardiovasculares, durante esse período de pandemia o que a gente viu é que está tendo muito conteúdo disponível online. E as pessoas que antes não consumiam esse tipo de conteúdo agora estão consumindo. A senhora acredita que esse momento possa ter aproximado, democratizado esse tipo de informação? Talvez mais mulheres estão tendo acesso a esse tipo de informação ou não? Eu acho que sim. Eu acho que e assim, para te colocar um pouco de forma clara, já que você chamou a atenção da Covid-19, se você reparar, as mulheres foram as líderes mundiais que tiveram maior sucesso usando, inclusive, as mídias sociais para conseguir fazer com que os seus países tivessem menos casos e tivessem menos mortes. Então, eu acho que o uso das redes sociais, esse estúdio da SBC, a capacidade que nós temos de usar vocês que são da mídia para divulgar essas campanhas, esse conhecimento, essa necessidade da mulher, além de ir no ginecologista, que ela também vá procurar o seu cardiologista. Se torne um hábito, né? Se torna um hábito. E, além disso, nós podemos fazer parcerias com os ginecologistas, por exemplo, para fazer campanhas de prevenção para essas mulheres. Numa outra ponta que eu acho que nós precisamos trabalhar, Renata, é com as crianças e adolescentes, que estão cada vez mais obesos, consumindo alimentos que não são adequados. Então, a SBC tem a campanha SBC Vai à Escola, que, na verdade, é uma campanha que procura conscientizar essas crianças, é a outra ponta, antes que elas envelheçam, para ter mais morte por doença cardiovascular, que é o que nós queremos evitar. Investir na medicina preventiva, né? Exatamente. Ok, doutora, muito obrigada. Obrigada a você, Renata, e eu espero que você faça campanha para melhorar as doenças cardiovasculares nas mulheres lá na Record. Deixa comigo, depois desse banho de informação aqui, minha obrigação, né? Obrigada, doutora, muito Renata. obrigada pela participação, viu? A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente traz mais convidados, mais especialistas para tratar outros assuntos, para compartilhar conhecimento aqui com vocês. Até lá. A gente conversou com a doutora Gláucia Moraes, falando um pouco sobre o papel da mulher na cardiologia. E agora a gente recebe o doutor Fernando Bacal. Ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também do Núcleo de Transplantes do Coração do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele fala com a gente através de videoconferência. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer falar aqui. Prazer é todo meu. Queria que o senhor começasse falando para a gente sobre os desafios para fazer eventos científicos, para divulgação de pesquisas científicas nesse momento de pandemia. O que mudou nesse momento, doutor? Bom, detalhe muito interessante, porque nós tivemos muitas mudanças. Primeiro, na pandemia, nós tivemos uma velocidade muito grande de informações. Nós estamos discutindo os conceitos que apareceram a partir no Brasil, em janeiro, na China, final de dezembro, janeiro, aqui no Brasil em março, e as informações foram muito rápidas. Nós fomos entendendo os fatores de risco, entendendo as comorbidades, entendendo o papel dos pacientes cardiopatas nesse contexto, com as publicações saindo em tempo real. Eu sempre uso termo que é trocando o pneu com o carro andando. Então, produzir ciência nesse contexto foi uma tarefa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esclarecer o nosso cardiologista, primeiro em relação inicialmente ao fato do uso dos remédios que nós recomendamos que os nossos pacientes tomem. Existia uma suspeita que esses remédios poderiam causar algum risco, então a sociedade se posicionou. Depois, com vários posicionamentos em vários aspectos, no tratamento do paciente da anticoagulação, do paciente com câncer, do paciente cardiopata como um todo. Então, o que nós fizemos na sociedade, emitir documentos, emitir pareceres de especialistas e também
colocamos uma ferramenta nova no nosso dia a dia, que foram os webinars, que foram as discussões científicas online. Nós já temos mais de 55 webinars de diversos temas, Covid e não Covid. Uma vez que nós temos o distanciamento social, a impossibilidade de estar reunida, por outro lado, nós temos muito motivo para estar discutindo temas importantes e relevantes do nosso dia a dia, da cardiologia, do cuidado dos nossos pacientes. Então, esse foi uma inovação, foi uma forma encontrada para fazer a distância e nos tornarmos mais próximos nessa distância, e foi um sucesso, realmente, webinars nacionais, webinars internacionais, discutindo vários temas. Como eu falei, já estamos com mais de 50 webinars nesse período curto de 4, 5 meses. O senhor vê esse tipo de congresso como um desafio? O senhor acredita que ele tenha o mesmo tipo de eficiência de um congresso presencial, de um estudo presencial, ou não? E eu queria também saber do senhor, se o senhor acredita, é o que a gente estava conversando aqui agora, falando com a doutora Gláucia, se o senhor acredita que talvez isso tenha até democratizado mais o acesso à informação, a conhecimento científico, ter deixado esse tipo de conhecimento disponível para leigos também, né? Sem dúvida. Eu acho que a democratização do conhecimento, sim. Nós vimos, primeiro, o posicionamento de revistas muito importantes, científicas internacionais, New England, JAMA, Lancet, disponibilizando conteúdo COVID free, né? Acesso para todo mundo. Então, você não precisava ser o assinante da plataforma ou assinante da revista para ter acesso aos conteúdos científicos. Isso foi uma democratização, foi realmente muito bem-vindo, porque nós pudemos acompanhar a evolução científica das principais revistas no momento que a informação estava saindo. É claro que democratiza, você tem acesso a profissionais que, nesses nossos intercâmbios internacionais, colegas do time IA internacionais dos Estados Unidos e da Europa participando online com a gente, discutindo, compartilhando as angústias, compartilhando os desafios, né, que nós vimos muito bem. Então, claro que traz uma democratização, todo mundo teve acesso free às informações científicas. Por outro lado, nós estamos acostumados com os eventos presenciais, que muito mais é um momento também de confraternização, de network, de estar mais próximo, encontrar um ex-aluno, encontrar um professor, e estar discutindo. Isso o congresso presencial, ele tem esse aspecto no mundo todo, né? Eu acho que teremos mudanças a partir de agora. Teremos menos congressos presenciais, e os congressos presenciais serão muito valorizados, que será aquele momento do encontro também. Às vezes você chegar a fazer uma pergunta mais próxima, uma discussão de um caso, numa dúvida que você tem, você encontra um colega do Brasil ou fora que tem mais experiência nesse assunto, você chega, conversa. Essa proximidade é realmente bastante importante. Mas as ferramentas online ficarão, como a telemedicina também, a teleconsulta, foi outra coisa que realmente veio para ficar, e nós devemos nos acostumar com essa nova realidade. Esses momentos de crise, geralmente, eles têm essa característica, né, de acelerar algumas mudanças que já estavam em curso, né? Esse tipo de congresso, de eventos, de forma geral, virtuais, já aconteciam, mas agora a gente vê que essa foi uma tendência que foi acelerada durante esse momento, né? Foi acelerada, e eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o legado disso tudo. Eu até pude escrever isso para um jornal. Como é que eu via um legado de tudo isso? E tem legados bons, legado de valorização do profissional de saúde, valorização, já que eu sou diretor científico, valorização da ciência, né, da importância dos pesquisadores. Se buscou respostas muito rápidas, pressão aos pesquisadores para dar informações rápidas no meio dessa tragédia, no meio dessa pandemia, e só se faz isso com pesquisa séria, com um número grande de pessoas, com investimento na área de pesquisa. Então, que os pesquisadores saiam mais fortalecidos disso também, as parcerias público-privadas que nós vimos serem possíveis, né, de serem feitas, os consórcios de instituições que, teoricamente, seriam rivais, entre aspas, mas que puderam trabalhar conjuntamente em prol de um benefício do paciente, em benefício de uma causa maior. Então, tem vários legados interessantes que eu espero que permaneçam.
E, no fim, o reconhecimento ao profissional de saúde que se dedicou, que colocou sua vida em risco para atender os pacientes de forma abnegada, idealista, né? Em cima do nosso juramento, então que também tem esse legado da valorização profissional. O senhor acredita num momento de valorização mesmo da ciência, né? A gente viu pesquisas sendo feitas em tempo recorde, a gente está vendo vacinas sendo produzidas num tempo inédito, então é um momento de consolidação mesmo, de fortalecimento da ciência, né? Você vê que centros do mundo todo trabalhando em prol de uma ideia comum. Então, um compartilhando com o outro informações que é uma peça de um quebra-cabeça, né? Então, hoje eu não vejo ninguém que tenha o quebra-cabeça pronto, mas tem um colega que tem uma peça muito importante para eu conseguir andar mais, fechando o meu quebra-cabeça, outro tem outro. Então, essa possibilidade de trabalhar junto, e o mundo todo, velocidade imensa para fabricação de uma vacina, para depois distribuir essa vacina, vai ser outro desafio, mas produzir vacina, discussão de remédios, discutir alternativas de tratamento, estudos multicêntricos, milhares de pacientes testados em velocidade muito rápida. Então, foi surpreendente o que nós vimos nessa pandemia. Eu acho que uma situação única, pelo menos na minha carreira de 30 anos, eu nunca tinha visto isso. E claro, isso tem seu lado bom, o lado da valorização da ciência, do cientista, de ter dinheiro para investimento, porque isso é transformador. Você ter ciência de ponta, você avança no seu país, você desenvolve o seu país, você estimula grandes lideranças grandes cabeças e lideranças a não saírem do país para fazer suas carreiras fora. Então, é muito importante essa valorização do profissional, do cientista, também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente viu, inclusive, que a ciência estava num momento em que estavam questionando muito a questão de incentivo a pesquisas, e o que a gente viu foi a ciência brasileira, várias vacinas, 3 vacinas, pelo menos, sendo testadas aqui, né, 2 com acordo de transferência de tecnologia. A gente está vendo uma possível produção de soro pelo Instituto Vital Brasil, então é um momento muito forte para a ciência brasileira também, né? É um momento forte. O estudo Coalizão mostrou claramente, são vários braços do estudo Coalizão, em várias perguntas do dia a dia, várias instituições brasileiras trabalhando junto, testando medicamentos, testando tratamentos, a vacina, é isso mesmo. O que você falou é interessante, a transferência de tecnologia, porque você acelerar, é importante que um país que não tem todo esse desenvolvimento possa ter benefício, uma vez que está sendo testado no país, testado na população, que possa haver essa transferência de tecnologia para que o parque tecnológico industrial brasileiro cresça também. Doutor, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. A gente conversou agora com o Dr. Fernando Bacal, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente vai dar uma pausa e já volta com mais discussões por aqui. A gente está de volta e agora para falar sobre cardiologia e o sistema de saúde, como mudar os indicadores. Para isso está aqui ao meu lado de novo o doutor Marcelo Queiroga, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente vai conversar também por teleconferência, por videoconferência com o doutor Nelson Souza e Silva, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem longa trajetória de ensino, é uma pessoa de grande experiência. O doutor Marcelo estava me dizendo aqui que ele já formou gerações e gerações de médicos, então é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar para a gente. Doutor Nelson, muito boa tarde. Boa tarde, como é que vão todos? Prazer convidar aí pelo professor Marcelo Queiroga, estamos à disposição. Professor Nelson, é uma honra recebê-lo aqui na TV SBC, né, para conversar com os cardiologistas do Brasil e também com todos os brasileiros que nos assistem. Como a Renata falou, o senhor tem uma longa trajetória no ensino, o senhor é um pioneiro, o senhor trouxe para o Brasil o método da ecocardiografia, tão difundido entre nós, né? Então, quais as lições que o senhor gostaria de passar para todos aqueles que nos assistem acerca de como podemos construir um sistema de saúde que possa ser mais equânime, mais inclusivo e mais eficiente? Boa tarde a todos.
Marcelo, nós chegamos aqui, eu tive toda a minha pós-graduação, quer dizer, minha graduação foi feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o meu orientador máximo, digamos assim, foi o professor Clementino Fraga Filho, que faleceu há pouco tempo atrás, com 99 anos de idade, né? Eu estou seguindo as pegadas dele, né? Eu estou com quase 80 anos de idade, né? Essa longa trajetória que você fala, já estamos chegando aos 80 anos de idade. E o que eu me lembro, quando eu voltei da pós-graduação dos Estados Unidos, né, em 74, trazendo a ecocardiografia, como você falou, né? O nosso primeiro trabalho que nós fizemos aqui no Brasil foi sobre olhar a ecocardiografia em pacientes com hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, mas o meu foco maior era na hipertensão arterial naquela ocasião, né? E nos surpreendeu, inicialmente, o grau de hipertrofia ventricular esquerda que nós víamos nos pacientes com hipertensão arterial aqui no Brasil. E a prevalência da hipertensão arterial, que nós só tínhamos poucos dados no Brasil naquela ocasião, só tinha um estudo grande no Rio Grande do Sul, pelo professor Klein, pelo professor Eduardo Costa, professor Achute, lá em Porto Alegre, né? Nós resolvemos, naquela ocasião, montar um estudo de prevalência de hipertensão arterial, porque o Ministério da Saúde me chamou para coordenar o programa de controle da pressão arterial, e nós demos uma mudança, digamos assim. Por que nós demos essa mudança? Porque nós já tínhamos evidências claras de que determinantes sociais de doença eram fundamentais na determinação das doenças cardiovasculares. Nós tínhamos evidências, por exemplo, que nós já tínhamos feito um estudo dos Yanomamis aqui no Brasil, e que nós mostramos que era uma população que nenhum tinha hipertensão arterial. Então, os Yanomami não tinham colesterol alto, não tinham pressão alta, não tinham obesidade. O colesterol médio deles era de 140, colesterol total. Tá? Então, em outras palavras, eles tinham controlado todas as doenças cardiovasculares sem nenhuma droga. Tá? Os fatores de risco cardiovasculares. Eu não sei se eles tinham doença cardiovascular, mas os fatores de risco não estavam presentes. Então, nós vimos uma população que não tinha os fatores de risco cardiovascular, que eram altamente prevalentes. Nesse estudo de hipertensão arterial que nós fizemos no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, especificamente na Ilha do Governador, nós encontramos, naquela ocasião, 30% a 35% dos pacientes com hipertensão arterial, de adultos, quer dizer, pessoas acima de 20 anos de idade, que era o dobro da prevalência que era colocada nos países desenvolvidos. Tá? E começamos a enveredar por esta área, né, de olhar os fatores de risco cardiovascular e a associação com determinantes sociais de doença e complicações tipo a hipertrofia ventricular esquerda, que nós tínhamos mostrado no ecocardiograma, né, que também eram muito mais prevalentes nas pessoas aqui no Brasil do que nas pessoas que se tinham experiência nos países desenvolvidos. E, na realidade, as pesquisas todas que nós desenvolvemos ao longo desses anos, tá, principalmente com a colaboração da Escola Nacional de Saúde Pública, com o professor Klein, com a Glaucia, que foi uma das primeiras doutorandas e mestrando e doutorando que trabalhou com a gente nessa parte de mortalidade cardiovascular e também análise de grandes bancos de dados que nós enveredamos para isso, né? Confirmaram isto claramente, né? E isso tem sido pouco enfatizado. Se enfatiza colesterol, diabetes, pressão alta, né? E não se fala em determinantes sociais de doença, condições de vida da população, que é o que os Yanomamis nos mostraram. Eles tinham uma condição de vida diferente da nossa, eles não passam fome, tá? Fazem atividades físicas que está embutida no dia a dia deles, comem muito melhor do que nós comemos, porque a relação deles de gordura poliinsaturada para saturada é de 1,5 para 1, quer dizer, muito melhor do que a nossa, que é 0,5 para 1. Né? Então, eles nos ensinaram isso. Olha, é possível evitar as doenças cardiovasculares com isso. E olhamos os fatores determinantes sociais de doença. Pegamos um indicador, só para resumir os dados dessas pesquisas todas ao longo desses 50 anos de prática, não é? Ou mais, né? De que, se nós olharmos o IDH como indicador de condições de vida, que é um indicador relativamente fraco, mas ele pega a escolaridade, a renda per capita, tá? E este indicador, só para dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, mas nós olhamos no estado do Rio de Janeiro inteiro e especificamente aqui no município do Rio de Janeiro. A relação entre mortalidade cardiovascular dos moradores na Gávea, que é o maior IDH, e os moradores de Campo Grande e Santa Cruz, que é o menor IDH,
E não é uma diferença de IDH tão grande quanto a gente vê, por exemplo, do Rio e São Paulo contra cidades do Nordeste, por exemplo. Então, mesmo com uma diferença menor dessas desigualdades sociais, ele tem um odds ratio de 10, em outras palavras. Os moradores de Campo Grande e Santa Cruz, do menor IDH, morrem 10 vezes mais de doença cardiovascular do que os moradores da Gávea, que é o maior IDH entre as regiões administrativas do Rio de Janeiro. Nós fizemos esses estudos com a doutora Helena, que também trabalhou, nós trabalhamos junto com o Instituto de Matemática da UFRJ, trabalhando com novos métodos estatísticos de análise, né, para nos garantir a qualidade do estudo, e realmente é de estarrecer. Né? Por que nós não enfatizamos que os fatores de risco cardiovasculares podem ser controlados, ou pelo menos reduzidos, ou minimizados no seu efeito, tá? Com simplesmente medidas que melhorem as condições de vida da população. Garanto que se nós aumentarmos o IDH da população, nós teremos uma resposta de redução de mortalidade cardiovascular muito maior do que controle de pressão arterial. Não estou dizendo para não controlar a pressão arterial, não controlar a diabetes, não controlar a colesterol, não é isto. O que eu digo é que nós teremos resultados piores, tá? Tentando e um esforço muito maior e com resultados menos significantes em termos de redução de mortalidade cardiovascular do que condições de vida e de alimentação da população, com esta diferença de odds ratio, quer dizer, de razão de chance de vir a ter doença cardiovascular. Então, isso é que eu queria enfatizar, quer dizer, nós temos que mudar a nossa maneira de atuar em saúde, não é só a saúde pública, é a saúde como um todo, não é? E o nosso sistema de saúde foi montado para isso. Em 88, quando nós trabalhamos na Constituição, para colocar o Sistema Único de Saúde montado do jeito que está, e o nome estava bem dito, deveria ser o Sistema Único de Saúde, era para trabalhar com esta visão. Colocamos isso na Constituição, infelizmente, quer dizer, que o sistema de saúde, embora não tenha sido destruído, né, mas não teve o apoio necessário dos governos que se passaram, alguns mais, outros menos, né? E hoje em dia quase nenhum, né? E se nós tivéssemos esse sistema de saúde montado, como se preconizou na Constituição de 88, como está na nossa Constituição, e tivermos colocado investimento nisso aí, garanto que nós não teríamos esse problema que nós estamos vendo com essa infecção de Covid, teríamos uma mortalidade muito menor, porque a mortalidade que está atualmente é estarrecedora. Tá? Então, eu fiz uma rápida tentativa de resumo de toda essa trajetória de 50 anos, Queiroga, mas eu estou à tua disposição para que você faça outras perguntas, para que a gente possa aprofundar um pouco mais esse tema, principalmente o problema das desigualdades sociais e mortalidade, que não é só cardiovascular, é por câncer, é por infecção, a gente já sabe isso há muito tempo, afetaremos várias outras doenças. Ou seja, professor, melhorar as condições de justiça social é uma grande receita para melhorar as condições de vida da população brasileira, de um país continental como o nosso, com tanta heterogeneidade, né? O senhor foi professor da minha filha, e eu tenho muita honra dela ter sido sua aluna, não é? E de tal maneira, do alto da sua carreira, o que o senhor diria hoje para o jovem cardiologista? Qual o conselho que o senhor dá para um jovem que quer seguir a carreira de cardiologista? Eu acho que nós teríamos que fazer uma mudança grande na nossa maneira de ensinar medicina. Tá? Porque a função da universidade era uma função única e exclusivamente de trazer conhecimento. Né? A função da universidade é formar o cidadão, formar uma pessoa que entenda o seu país, entenda as condições da população, para que a gente possa interferir nessas más condições de vida da população. Isso não é medicina, isso é para os economistas. Os economistas jamais tomarão essa decisão. Se os cardiologistas ou os médicos, em geral, não enfatizarem a importância das condições de vida para a saúde de toda a população. Então, nós temos que enfatizar para o aluno muito mais o raciocínio clínico, a avaliação crítica da literatura, a avaliação crítica da informação que lhe chega, como raciocinar com base em certeza, né? Então, em outras palavras, preparar o aluno para entender os problemas que existem na sociedade e saber resolvê-los sempre com raciocínio com base em certeza.
isto não é transmitido em geral para os alunos. Em geral é transmitido como sendo um raciocínio que é um raciocínio que nos levou a alguma evolução, mas que está superado, né? Que é o raciocínio determinístico. Né? Se isto está presente, então aquilo é verdade. Nós trabalhamos hoje em dia não, nós estamos dando esse tipo de disciplina há mais de 20 anos na Universidade Federal de Janeiro, mas não conseguimos introduzir ainda na graduação, que é trabalhar com uma mudança de pensamento, de saindo desse raciocínio determinístico. Né? Por exemplo, se eu tenho uma obstrução coronariana, eu vou ter isquemia miocárdica. Então, basta eu abrir a coronária que eu resolvi o problema. A coisa não é tão simples assim. Tá? E trabalhar com uma teoria que já está aí há bastante tempo, mas que está entrando em tudo quanto é área, que é a teoria de sistemas complexos, dinâmicos, adaptativos. O nome está se autoexplicando. Né? Nós não somos um sistema determinístico. Né? Nós não trabalhamos com o colesterol causa doença cardiovascular. Pode causar, pode não causar, se eu não entender isto como um todo. E é por isto que as condições de vida são mais importantes, porque quando eu atuo nas condições de vida, eu atuo em toda a população e em todo o organismo, todas as pessoas que estão naquela população. O exercício físico vai por aí, a alimentação vai por aí, e as condições de vida, de moradia, de trabalho, etc. Então, eu atuo em mim como um todo. Se eu trabalho com a pressão arterial, que é uma variável só que eu estou trabalhando, e tento reduzir esta pressão arterial, que ela existe num determinado nível, dependendo de pelo menos 20 a 30 sistemas fisiológicos que controlam a pressão arterial, tá? Eu vou ter uma probabilidade de êxito muito menor do que se eu trabalhar em melhoria das pessoas. Quer dizer, a minha vida inteira, desde que eu nasço, eu evoluo através da minha vida, passando por o que a gente chama de estados evolutivos de vida. Tá? Posso chamar esse estado evolutivo de saúde ou de doença, mas o fundamental, eu nem gosto de chamar de doença, porque é um estado de vida. Apenas aconteceu um conjunto de coisas que me alterou e me prejudicou naquele momento. E eu posso recuperar ou me auto-organizar, ou se nós, médicos, soubermos interferir corretamente, e seguir a máxima da medicina, às vezes é melhor não intervir, não é? Antes não fazer o mal e depois tentar fazer o bem para o paciente, nós teremos muito mais êxito, quer dizer, mudar a concepção do aluno de sair da informação com base no raciocínio determinístico, para que o aluno saiba raciocinar com base em teoria de sistemas complexos, dinâmicos, adaptativos, que envolve eu conhecer o todo e saber que, para mim ter resultados em medicina, eu vou ter que trabalhar no paciente como um todo, o local onde mora, o ambiente que é hostil para nós, a poluição ambiental. Quer dizer, eu entender que eu ter saúde ou doença depende de um conjunto de variáveis e que a combinação dessas variáveis é que pode me levar para um determinado estado de saúde que me reduza a minha sobrevida, digamos assim, ou a minha expectativa de vida. Então, esta é que é a mudança que nós temos que fazer, botar o aluno desde o início em contato com a população, para que ele faça este tipo de conhecimento com a população que ele vai tomar conta, que é o que está no nosso sistema de saúde, com a atenção básica de saúde. A equipe de saúde cuidando de uma população pré-definida e acompanhando essa população ao longo do tempo, para que eu possa saber quais são as condições que eu tenho que intervir naquela população, saber da sua cultura, saber das manifestações culturais, as relações familiares. Tá? Isso dará ao médico uma condição muito maior de decidir em favor da saúde da população. É muito interessante esse ponto que o professor destacou, porque vai muito além, né, doutor, de conhecimento científico apenas, né? É um conhecimento de toda a condição de vida do paciente. A gente está falando de doenças cardiovasculares que estão entre as principais causas de morte no Brasil, e a gente está falando que muitas poderiam ser evitadas com investimento em políticas públicas, em melhoria da condição de vida, como um todo, né? Perfeito, Renata. É isso que conversávamos aqui em off, né, sobre o professor Exatamente. Nelson. O professor é uma pessoa de grande conhecimento, né, que tem uma carreira toda dedicada não só à cardiologia, mas à medicina e à formação de médicos na acepção da palavra, que é o que precisamos hoje. Assistimos no Brasil hoje uma proliferação de escolas médicas, à guisa de que precisamos de ter mais médicos, mas precisamos de médicos que sejam qualificados, médicos vocacionados, que estejam dispostos a mudar esses indicadores
que nos são desfavoráveis, que não se restringe apenas a dar um medicamento para controlar um fator de risco ou outro, não é, professor? E, assim, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, o senhor se disponibilizar hoje, que é o Dia do Cardiologista, que também é o seu dia, né? E através do senhor eu cumprimento todos aqueles nossos colegas que se dedicaram a ensinar a cardiologia do bem, né? Aquela que é capaz de transformar a vida das pessoas, né? Eu agradeço muito o senhor se disponibilizar. Marcelo, só queria fazer um comentário, se me permite. Sim, tá? Pois não, professor. Final, quer dizer, eu sempre menciono, quer dizer, isto não é novo em medicina, não é isso que a gente está falando. Não é? O Virchow, que foi um patologista lá do século retrasado, né? Não passado é o século XX, foi lá do século XIX, não é? Ele já colocava claramente, eu sempre menciono isso para mostrar que isso não é novo, não é? Ele diz assim, fazer medicina é fazer política em larga escala, porque essencialmente grande parte das doenças que nós temos, nós evitaríamos com medidas políticas que alcancem a larga escala, quer dizer, que alcance o ambiente, que eu saiba interferir no meio ambiente de uma maneira benéfica, saiba interferir na sociedade e entender as manifestações culturais da população, sabendo como atuar naquela relação que não pode ser quebrada nunca, que é a relação médico-paciente. Eu tenho certeza que você, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, não é, tem esse tipo de visão, tá? E eu acho que a sociedade tem que dar um exemplo sobre isso. Não é? Sabe por que eu digo isso? Eu vou fazer até uma crítica a uma própria instituição nossa. Eu sou fellow do American College of Cardiology e fellow do American College of Physicians há mais de 40 anos. Não é? E me causou um grande espanto, por exemplo, um dos últimos guidelines que o American College of Cardiology soltou, que eles faziam uma figura e que colocavam esses fatores de risco cardiovascular. E já admitiam que os determinantes sociais de doença são importantes, mas colocavam assim, fatores de risco modificáveis, e colocavam pressão alta, diabetes, hipertensão, fatores de risco não modificáveis ou dificilmente modificáveis, idade, sexo e classe socioeconômica. Quer dizer, se eu tenho médicos de alta qualidade que acham que mudar classe socioeconômica não é um problema médico, ou é um problema difícil de fazer, tá? É difícil fazer, óbvio que é, mas eu tenho que interferir nele também, que se eu não interferir nisso, eu não vou resolver os problemas de saúde que nós temos. Nós continuaremos com essa alta mortalidade cardiovascular. O que faz a redução de mortalidade é mudar as condições de vida das pessoas. E é esta mudança que a gente tem que trazer para o aluno desde o início, e que ele atue no nosso Sistema Único de Saúde, e defendamos o nosso Sistema Único de Saúde com unhas e dentes, porque ele está muito bem bolado, muito bem concebido. Tá? Ele foi concebido com grandes cientistas que trabalhavam naquela ocasião, tá? E que souberam botar isto na nossa Constituição. E nós não podemos perder isto que está na nossa Constituição e sair com um sistema todo segmentado, como está os Estados Unidos, com o maior número de pessoas morrendo com essa epidemia, porque não tem um sistema público de saúde que funcione adequadamente. Aliás, eles não têm sistema público. Tá? Nós, felizmente, temos ainda, mas querem destruir. E a gente não pode deixar que seja destruído. Pelo contrário, temos que melhorar e fazer com que ele atue como ele foi planejado para ser. Você desculpe eu me estender um pouco. Não, o senhor faz muito bem se estender, professor. O senhor faz muito bem de se estender. Certo? Pode falar. Aqui a palavra está com o senhor. É uma honra tê-lo conosco. A Sociedade Brasileira de Cardiologia precisa muito do senhor para nos orientar a seguir no rumo certo, não é, Renata? Perfeito. Agradeço muito ao senhor e parabéns aí pelo Dia do Cardiologista. Muito obrigado a você, para você também. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. A gente começou a falar um pouquinho aqui sobre o ensino de cardiologia, um pouquinho não, um pocão, né? Falamos muito, mas a gente vai aprofundar ainda mais nesse assunto. O doutor Marcelo vai continuar aqui comigo e a gente volta daqui a pouquinho com mais bate-papo por aqui. Não sai daí. A gente está de volta aqui no estúdio com mais companhias por aqui. O doutor Marcelo continua aqui ao meu lado e agora a gente recebe também o doutor Denilson Albuquerque, que é professor de cardiologia da UERJ, vai falar um pouco mais com a gente sobre o ensino da cardiologia no país. Muito boa tarde, doutor, e obrigada pela participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui participando desse estúdio tão
bonito que a gente tem na SBC atualmente, né, Marcelo? Denilson, é uma honra ter você conosco, né? E a sua presença aqui, ela tem uma dupla finalidade, né? Primeiro é inaugurar o nosso estúdio, que foi construído sob sua inspiração. Você, como um professor vocacionado que idealizou a ampliação desse estúdio para que pudéssemos fazer um grande programa de educação continuada. Aí você não estava nem antevendo que nós teríamos uma pandemia. Exato. Que iria modificar a forma de se ensinar e se discutir, não só a cardiologia, mas a medicina, né, Denilson? Lógico. Obrigado a você, em nome dos cardiologistas do Brasil, por esse seu espírito visionário, que, aliás, não é novidade para ninguém, né? E o segundo motivo, Renata, que temos o doutor Denilson aqui, é porque ele representa a primeira cátedra de cardiologia do Brasil, da antiga Faculdade da Medicina. Da UEG, Universidade do né? Estado da Guanabara, 1959. Não havia uma cátedra específica Não, de cardiologia? não. E por que surgiu isso, Denilson? A cardiologia estava efervescendo nessa época, começando a aumentar o interesse, porque qual é o principal causa de morte no Brasil? As doenças cardiovasculares, né? A oncologia não conseguiu ainda entrar, superar as mortes cardiovasculares. A cada 2 minutos morre uma pessoa, o nosso cardiômetro mostra isso, né? São 14 milhões de pessoas que sofrem doenças cardiovasculares aqui no Brasil. São quase 400 mil mortes por ano que a gente tem. Então, e a cardiologia, ela passou a ser uma especialidade muito tecnológica, né, Marcelo? Você sabe disso, você como hemodinamicista sabe disso, né? Então havia um interesse grande da comunidade científica, eu diria internacional, e o Brasil também estava inserido nesse contexto, de buscar uma nova, uma forma de olhar diferenciado de uma especialidade que estava emergente. Então chegou a cardiologia e a UEG, nessa época do estado do Guanabara, né, teve o privilégio de ostentar o primeiro titular de cardiologia, naquela época era catedrático de cardiologia. E o professor Arão Benchimol, ele foi escolhido, não, ele fez o concurso e aí ganhou o concurso e foi o primeiro titular. Você conviveu com ele, Denilson? Convivi. Eu entrei na UEG, na UERJ já atualmente, em 1976, e o doutor Arão ainda era professor titular nessa época, e eu tive o privilégio eu estava egresso de uma residência médica do Hospital do Servidor do Estado, e foi a primeira unidade coronariana do Brasil, foi lá do Servidor do Estado. Eu, como fui residente dessa unidade coronariana, da cardiologia, eu fiz o concurso para a UEG, né, passei esse concurso e comecei a chefiar a unidade coronariana do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que antigamente era o Hospital de Clínicas da UEG, né? E a partir daí foi o convívio com o professor Arão, abriu minha cabeça de maneira fantástica e possibilitou essa minha atividade acadêmica que eu mantenho até hoje. O doutor Arão foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, exatamente, né? Exatamente. E depois nós tivemos outro ilustre colega, que também presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi o professor Ayrton Pires Brandão, que ainda está conosco, felizmente, isso, né? Isso. E você conviveu com o doutor Ayrton Pires Brandão também nessa cátedra, né? Sim. O que mudou, Denilson, no ensino da cardiologia da época do Benchimol, o idealizador da primeira cátedra de cardiologia, até hoje, que tem você como o titular desse... Bom, primeiro a gente teve que entrar no mundo novo da tecnologia. E, nessa época existia, em 70 e pouco, foi quando começou a unidade coronariana, nos cuidados intensivos do doente que sofre um infarto, uma síndrome coronariana aguda, de maneira global, né? Depois chegou a hemodinâmica, né? Com o primeiro cateterismo cardíaco feito lá na Suíça, Grundzink, né? Grundzink, né? Angioplastia, chegou, né? Depois a cirurgia de revascularização miocárdica com o Dr. René Favaloro, né? Na Argentina, né? Ele era argentino, mas na realidade foi nos Estados Unidos que começou. E aí veio o mundo novo, o desenvolvimento tecnológico das arritmias cardíacas, né? Então a cardiologia hoje, ela é uma especialidade que tem diversas sub-áreas, né, de interesse. Então criou-se um mundo de novas informações. E para isso havia uma necessidade específica de um olhar diferenciado. E a lide com o aluno no dia a dia? É muito bom, é fantástico, né? O aluno nos enobrece, o aluno nos instiga, o aluno nos faz
olhar para nós mesmos e procurar melhorar cada vez mais. Eu acho que isso é fundamental. Então, essa atividade assistencial, ensino e pesquisa é um tripé que a gente não tem como abrir mão dela. Né? O senhor está, desculpe, o senhor está falando sobre como vem evoluindo o ensino e a pesquisa na cardiologia. E como é que está a evolução desse ano? Eu acredito que esse ano tenham acontecido muitas mudanças muito rápidas, né? No ensino, na pesquisa. É um novo normal, né? Primeiro a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira ampla, mas não presencial, né? E a cardiologia conseguiu superar isso, né? Você, como presidente da SBC, conseguiu fatos incríveis, né? Trazendo a informação científica a nível nacional e internacional, trazendo esse simpósio internacional que a SBC trouxe, né? Com a liderança do diretor científico, do Fernando Bacal, né? E o apoio, obviamente, de todos nós, né? Então, isso trouxe uma cardiologia pungente. Depois veio o Covid e com as manifestações cardiovasculares, trouxe uma necessidade de um aprimoramento nessa área para a gente. A gente tinha que dar uma resposta ao mundo. Basta dizer a você que hoje tem um estudo nosso, brasileiro, Brace Corona, que é um estudo que o Brasil tem um protagonismo fantástico, vai estar no highlight do Congresso Europeu de Cardiologia. Quer dizer, buscando uma resposta se a gente deve ou não deve suspender o IECA ou o BRA, são medicações que usam na hipertensão, em doente que tem Covid. O mundo não sabe essa resposta. Nós já temos essa resposta. Ou seja, nós estamos participando no Brasil de pesquisas de alto nível para trazer respostas para a comunidade científica internacional. Né? E estávamos hoje ali na linha do tempo da cardiologia brasileira, né? E destacávamos a participação do Sérgio Ferreira com os trabalhos que culminaram com os inibidores da ECA. Exato. Né? Isso é uma mudança disruptiva e talvez uma das contribuições mais importantes da medicina brasileira para a cardiologia mundial, porque isso mudou a história natural dos pacientes com insuficiência cardíaca. O que precisa, Denilson, o Brasil efetivamente pesquisar em alto nível? Primeiro, a gente precisa ter fundos, né? Fundos, quer dizer, precisa ter investimentos financeiros para que a gente possa ampliar nossos conhecimentos, nossas pesquisas. Segundo, a gente tem uma pleia de pesquisadores fantásticos aqui no Brasil como um todo, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, em todo lugar do Brasil a gente tem pesquisadores de alto nível, né? Mas a gente precisa um pouco mais de aporte financeiro para que isso consiga desenvolver melhor. A SBC tem um papel muito importante nesse processo como um todo, porque a SBC congrega 14 mil cardiologistas do Iapoque ao Chuí. Veja a potência que a SBC tem. Identificando quem é de cada estado, de cada grupo, aquele pesquisador que está se destacando. A gente tem uma grande quantidade de pesquisadores nossos que foi para Harvard, que foi para a Inglaterra, que foi para outros países da Europa, na Itália tem pesquisa, na área de hipertensão. A Itália é fantástico, o grupo de Milão, não é verdade? Então a gente tem brasileiros que vão lá fora e que voltam para o Brasil e que estão pesquisando de maneira incrível. Um pouco mais de fundo a gente vai conseguir melhorar. E esse fundo vem de onde? Bom, aí você tem os órgãos governamentais e não governamentais. Existem os fomentos de cada estado, né? A FAPESP no Rio de Janeiro, a FAPESP em São Paulo, dos outros estados. Lá em Pernambuco também tem uma fundação de apoio à pesquisa. E tem os órgãos do CNPq e CAPES. Isso, eu estou falando de órgãos governamentais. Mas existem outras fontes, a Fundação Lehman também tem favorecido bastante a pesquisa no Brasil, né? O Instituto Dó de Pesquisa e Ensino também está emergindo, né, nessa área de pesquisa. Então, a gente tem um campo aberto e muito promissor nessa área de pesquisa. Então, precisa aumentar o incentivo por parte do poder público e também da iniciativa privada. Com certeza. Eu estava conversando com a Renata, né, e ela observa como uma jornalista experiente, que é ainda jovem, e ela me dizia, mas a indústria farmacêutica só investe no marketing, não quer investir na pesquisa no Brasil. Aqui no Brasil parece que os médicos só são recrutadores de pacientes para grandes estudos internacionais. Como muda isso, Denilson? Primeiro, mostrando que a gente não faz só pesquisa para a indústria farmacêutica, faz pesquisa com outras finalidades. Descoberta de novas vacinas, descoberta de novas tecnologias no atendimento ao paciente cardiopata, né?
do transplante cardíaco, o Brasil é muito forte, né? O transplante, o Brasil tem um papel preponderante. Mas você não acha que a indústria farmacêutica podia investir na pesquisa no Brasil? Isso é por conta de questões regulatórias ou é porque questões circunstanciais têm impedido isso? Eu acho que está mudando, sabe, Queiroga? Eu vou dar um exemplo para você. Prefiro não citar uma indústria. Nós agora estamos investindo uma doença nova. Não é nova, mas é uma doença pouco diagnosticada, a amiloidose cardíaca, que é uma condição clínica extremamente pouco diagnosticada no Brasil. Existe incentivo da indústria farmacêutica explorando essa doença. Eu fiz uma aplicação agora de um grant de pesquisa para amiloidose cardíaca, buscando, linkada a uma pós-graduação, buscando um aluno de doutorado, para trazer a amiloidose cardíaca no cenário nacional, com maior possibilidade de diagnóstico e com possibilidade de tratamento também. Então, a gente está evoluindo. Renata, o doutor Denilson tem um sotaque mais neutro do que o meu, mas ele é pernambucano. Pernambucano, com muita honra. O pai dele é meu conterrâneo, da Paraíba, nasceu na cidade de Alagoa Grande. Não é? Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais. Pois tá? é, e o Denilson esse é o Brasil, né? O Denilson jovem veio para o Rio de Janeiro, né? E fez residência médica no Hospital dos Servidores do Estado, que era o grande hospital, um dos grandes hospitais do Brasil, certeza, conhecido como o Hospital dos Presidentes. Exatamente. Né? De lá para cá, tudo isso mudou. E os médicos que estão no Nordeste vêm menos para o Rio de Janeiro. Como você julga isso, Denilson? Você não acha que o Brasil, um grande país, suscitar o grande debate científico passa pelo fortalecimento de outros centros que não só São Paulo? Concordo plenamente. Na realidade, o protagonismo do Rio de Janeiro mudou na hora que o Brasil mudou para Brasília, né? A capital federal passou a ser Brasília. Então, concentrava muita coisa no Rio de Janeiro por conta de ser o centro do poder. Com a ida para Brasília, houve um certo esvaziamento do Rio de Janeiro como um todo, e São Paulo começou a assumir um protagonismo bastante importante no contexto nacional. Mas a gente tem que dar o outro lado da moeda, né? E a gente tem que, o esforço nosso, que moramos no Rio, que vivemos no Rio, temos a universidade no Rio, você tem uma filha que estuda aqui no Rio de Janeiro, uma grande faculdade, a UFRJ, a UERJ, a minha faculdade, é uma grande faculdade, tem grandes líderes da cardiologia nacional e internacional egressos da nossa faculdade. Então a gente tem que buscar novamente um espaço maior, não só no Rio, como outros centros no Nordeste também. Pernambuco é um polo de pesquisa, a Bahia é outro polo de pesquisa, o Rio Grande do Sul é muito forte, né? O Rio Grande do Sul, o Paraná, o Mato Grosso, Goiás, quer dizer, a gente tem polo de pesquisa, Goiás principalmente em relação à doença de Chagas, né? Então a gente tem pesquisadores do país inteiro com devido valor e que precisa ser, o dinheiro não pode estar concentrado exclusivamente no eixo Rio-São Paulo. Esse recurso financeiro para a pesquisa, ele tem que tem que ser melhor distribuído como um todo. E eu acho que era um sonho dos fundadores da SBC naquela época, né? Integrar o Brasil, né? Do Oiapoque ao Chuí, fazer com que o cardiologista, Renata, que tem o título de especialista da SBC, a gente saiba que esse indivíduo, ele é tão qualificado, ele estando no Acre até no Rio Grande do Sul, né? Então isso é um desafio para todos nós, Denilson. E você que tem uma longa carreira dedicada ao ensino, né, tem sido um dos baluartes dessa defesa, né? Seja na atividade do magistério, seja como médico na assistência pública ou na saúde privada, ou na vida associativa, contribuindo para o fortalecimento da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, como ex-presidente da SOCEG, como dirigente da SBC. Então, hoje que nós comemoramos o Dia do Cardiologista, né, e inauguramos esse estúdio, e muito devemos ao seu espírito, eu, em nome dos cardiologistas do Brasil, agradeço por toda a sua trajetória na medicina, né, e acho que você é um exemplo para todos aqueles jovens, sobretudo aqueles jovens do Nordeste, né, que egressam da nossa região para adquirir conhecimentos e poder mudar os indicadores de saúde pública que nos são muito desfavoráveis. Então, meus parabéns a você. Muito obrigado. Esse estúdio é nosso, é dos cardiologistas e não cardiologistas, e dos simpatizantes da cardiologia também, né?
vai ser um belo projeto de educação médica continuada, não tenho a menor dúvida disso. Com essas condições que a gente encontra aqui e o esforço que todos vocês estão dando à formação da cardiologia, a gente vai crescer muito, tenho certeza disso. E veio na hora certa, porque mais que nunca a gente está precisando desse tipo de investimento, né? De passar conhecimento à distância, o momento está perfeito para isso, né? Com certeza, Renata. Obrigado, foi muito bom. Nós temos trabalhado muito para fortalecer a cardiologia. Muita honra de estar aqui nesse momento. É memorável essa data de hoje. Todos, né? E hoje, que é o dia do cardiologista, eu já falei que é motivo de comemoração, mas é motivo, sobretudo, de assumir compromissos, né? Isso aí. Compromissos com cardiologistas, compromissos com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E é por isso que o conceito que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem faz com que ela seja forte por si só, né? Hoje, o Congresso Nacional, ele vai se iluminar de azul, em homenagem a todos os cardiologistas, né? Que se dedicam as suas vidas a salvar vidas. Nós sabemos que o cardiologista tem um papel desde a atenção primária até a alta complexidade. Tem sido muito fortes nessa luta contra a Covid-19, né, Denise? Nós temos um vídeo, parece aí, né, Renata? Isso mesmo, a gente tem uma participação do presidente da Câmara que a gente vai assistir agora. Estou aqui hoje para primeiro mandar um forte abraço para todos os nossos cardiologistas e principalmente, né, falar da importância que tem a sede da SBC no meu estado, no Rio de Janeiro, com a inauguração agora de um estúdio, certamente, né, para se aproximar cada vez mais do cidadão, né, uma profissão tão importante para todos nós brasileiros. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada a você também que participou dessa transmissão online, por ter acompanhado essa troca de conhecimentos. Foi um prazer. Um abraço, até mais.